Boa tarde, mais um Fala Sério com a Adriana Pupumaia. Hoje aqui que não está tão frio, graças a Deus, né, gente? Um calorzinho gostoso, um arzinho mais quente. Estamos aqui hoje com a Denise Cavallini, querida Denise, que não pôde estar presente por causa de uma gripe, não queria deixar a gente doente, né, Denise? Exatamente. Uma gripe fortíssima. Mas ela vai estar com a gente aqui, assim mesmo, que graças a Deus a gente tem a tecnologia para ajudar. Gente, vamos lá. Amém. Um beijo especial para você que está aí nos ouvindo, que deixa a gente entrar na sua casa, na sua residência, no seu rádio, na sua internet. Um beijo especial. Vê se você participa com a gente. Liga aqui, ó, 933290919. Faça a sua pergunta, faça seu comentário, participe conosco. Estamos ao vivo pelo Facebook, pelo aplicativo da rádio. Estamos ao vivo nos canais de TV VarziaNet, Pixelnet e vamos estar no canal do YouTube, tá? Então, tem um monte de formas aí de assistir a gente, né, Denise? Então, acompanhe, Opa, faça as suas perguntas. E, gente, quero agradecer essa oportunidade na rádio que dá para o Força Jovem, que é especial, que a gente consegue trazer coisas novas para vocês, assuntos importantíssimos que a gente precisa saber, que a gente precisa entender, que a gente precisa, né, interiorizar. Ao Brisa, meu querido, que está sempre aqui fazendo esse trabalho para nós, ao Dircélio, ao Cal, ao Luiz, toda essa equipe maravilhosa que dá um suporte para nós, tá bom? Então vamos lá, Denise, um prazer ter você aqui. Quanto tempo que eu estava querendo trazer você e não dava, né? Adriana, olha, eu vou te falar, que delícia essa energia boa sua aí, essa energia boa sua, do Brisa, que bom. E de todos aí que estão nos ouvindo, né? Bacana, bacana. Denise, primeiro, eu queria muito que você se apresentasse. Eu queria muito que as pessoas conhecessem um pouco da Denise antes da gente começar a falar sobre esse assunto tão importante que nós vamos falar hoje. Ah, que bom. Eu trabalho, Adriana, há 15 anos com o Dr. Augusto Cury, né, diretamente com ele. Tive o privilégio de escrever junto com ele mais de 70 cursos em gestão da emoção. Nossa. Dentre esses cursos, todos os materiais, tanto escrito como audiovisuais, né, da Escola da Inteligência. Iniciei esse programa, né, da Escola da Inteligência com ele, então, assim, tivemos o privilégio de iniciar dentro do país esse trabalho com competências e habilidades socioemocionais, quando ninguém falava sobre isso em 2010, e quando o Dr. Augusto Cury mesmo chamava as competências e habilidades socioemocionais de os códigos da inteligência, né? E nesse tempo todo, nesse processo todo, a minha transformação também foi acontecendo, né? Então, hoje eu falo não só do que foi construído dentro da Escola da Inteligência, mas também dentro da minha reconstrução como pessoa. Algo que, como eu sempre falo e reforço, é um processo constante, né? Eu sempre brinco, Adriana, eu falo assim que a gente deveria trazer aqui na frente do nosso peito uma tabuletinha escrita assim: desculpe o transtorno, estou em construção. Boa, Porque boa. é um processo contínuo, né? Nós estamos sempre em construção. Por mais que tenhamos aí anos de treino e de trabalho interno, mas o processo ainda é longo. É isso que a gente estava falando antes, né? Antes da gente entrar no ar, era exatamente isso que a gente estava falando, gente, que a gente está sempre buscando, sempre aprendendo e sempre transformando. Mas me fala, Denise, o que são esses códigos da inteligência? Então, aí são as questões mais assim singulares que eu destaco. Por quê? Quando eu sempre faço um comparativo. Quando você vai para uma cidade hoje, nós temos o GPS, nós temos o Waze, a gente tem vários recursos aí que nos auxiliam a chegar a um determinado local.
sair de um ponto e chegar em outro ponto. Dentro de nós deveria haver também essa questão do GPS, um GPS do eu. Esse GPS do eu deveria ser o sinalizador que mostraria para a gente quais são os locais onde a gente deveria passar quando a gente quer chegar num ponto. Mas também sinalizar o trecho que está congestionado, o trecho que está com o trânsito mais fluido, o trecho que tem obras ou que tem alagamento. Da mesma forma, internamente, quando você aprende sobre as competências e habilidades socioemocionais, você começa a ter melhores condições para transitar dentro desse seu eu. Porque nós não nascemos com competências, nós as desenvolvemos. E as desenvolvemos de que maneira? Por meio de habilidades. Então, são as habilidades que dão sustentação para competências. Então, um núcleo, um grupo de habilidades é que vai nos auxiliar a nos tornarmos competentes em algumas questões. Né? Então, por exemplo, se eu penso autoestima elevada, autovalorização, pensar antes de agir ou reagir, empatia, a resiliência, todas essas competências, que também são habilidades em alguns momentos, elas se estruturam dentro de nós para formar a nossa capacidade de interação com o outro. A primeira ponte, né, é a interação conosco, que é a relação interna. Né? Então, por isso a importância de uma competência que é essencialmente valiosa, que é o autoconhecimento. Quanto mais eu aprendo a me conhecer, mais eu aprendo a expandir certas questões que eu julgo importante. Então, por exemplo, se eu penso em uma questão básica como a proteção da emoção. Proteção da emoção, aprender a proteger a emoção é uma competência. Mas para você aprender a proteger a emoção, você precisa ter várias outras habilidades que dão sustentação a essa competência. Mas, por exemplo, quando você fala em proteger a emoção, você pode dar um exemplo para a gente? Só para a gente entender isso com mais facilidade? Claro, por exemplo, eu sou obesa, tá? E não tenho problema nenhum com a obesidade. Não faço apologia à obesidade, mas não tenho problemas, né? Assim, isso não é algo que afeta nem a minha saúde, por enquanto, pelo menos, né? E nem as minhas relações, né? Eu tenho consciência de quem eu sou e tenho consciência do impacto das relações com relação à parte estética no mundo. Então, um exemplo básico, assim, uma vez eu estava numa fila de banco, Adriana, isso em 2014, fazia pouco tempo que eu estava trabalhando com o Dr. Augusto Cury, mas foi ali que eu entendi a importância dessa questão, principalmente da proteção da emoção. A fila do banco estava congestionada, né? A gente tinha tido um problema no sistema, e do meu lado parou uma senhora de idade na fila do idoso, bem lado a lado. E essa senhora olhou para mim, olhou de cima e embaixo, olhou de novo, de cima e embaixo, assim, eu não estava mal vestida, né? Tinha acabado de fazer uma palestra, e ela me olhou como se por acaso eu fosse assim, um ser abjeto, uma coisa absurda, né? Me olhou de cima e embaixo e alto, para que todo mundo pudesse ouvir, ela disse assim: você não pensa em fazer uma cirurgia de redução do estômago, não? Ai, meu Deus. Mentira. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Os dois mocinhos que estavam na minha frente olharam para trás com aquele sorriso largo no rosto, tipo assim, fight. Essa gordinha mata essa velhinha agora. E aí, nessa situação,
A primeira reação qual que é de uma pessoa? Bateu, Levou. levou. Aquela, Não é? Brisa, aquela, Brisa. Exato, Brisa, que era o que a gente estava comentando agora há pouco, né? Deixa eu só Então, bateu, levou. Acho que ela não vai conseguir. Os dois ficaram esperando o retorno. E, Adriana, eu poderia muito bem ter falado assim para ela, para essa senhora, falar, minha senhora, a senhora não pensa em fazer uma cirurgia de redução de língua? Não poderia? Adoraria! Pergunta se ela está me ouvindo. Você tá ouvindo, Brisa? Tô ouvindo, Brisa, tô ouvindo. Quer ver? Vamos lá, assim, eu vou um pouquinho mais além. Se até, por exemplo, os anjos de Deus tinham espadas, ou seja, eles eram guerreiros, certo? Eu posso me colocar como um guerreiro também, não vou ficar só quietinho, não. Vou dar aquelas raquetadinhas de leve, assim como tu. Mas olha para você ver como é que é assim. É muito gostoso você saber sair de uma situação dessa com um fortalecimento de que você não fez para o outro aquilo que você não gostou que o outro fizesse para você. Nossa, sensacional isso. Entende? Então, quando ela olhou para mim com esse olhar, né? Eu disse assim, poderia muito bem ter me sentido mal, poderia muito bem ter... Mas, a partir do momento que eu tenho plena consciência de quem eu sou e sei das minhas qualificações, sei do quanto eu tenho de beleza pessoal, não entro no mérito da beleza física, porque a beleza física é transitória. E acaba. O que sustenta uma relação não é a beleza física, apesar de ser o primeiro ponto, né? E aí eu olhei para ela e falei assim, minha senhora, a beleza segura relacionamento? Aí ela olhou para mim e falou, nunca pensei nisso. Aí eu falei para os dois mocinhos, mocinhos, vocês acham que beleza física segura relacionamento? Aí, é bom, né? Falei, é bom. Mas segura? Eu falei, quantas mocinhas vocês já conheceram aí que são lindas, maravilhosas, mas que se relacionar com elas é algo extremamente difícil? Isso é verdade. E aí eu comecei a puxar, falei, quantos casais vocês conhecem que são atores, atrizes, que são da Globo, de Hollywood, que são lindos, maravilhosos, mas que possuem uma característica de ficar pulando de relacionamento. Cada hora está com um relacionamento diferente. E por quê? Porque não consegue sustentar uma relação saudável. Não tem conteúdo, né? Não tem conteúdo. Exato. Por quê? Porque para você entrar no relacionamento, você precisa vivenciar, e aqui eu peço para que os espectadores entendam que não estou falando do ponto de vista religioso, mas sim do ponto de vista filosófico. Quando a Bíblia nos traz, quando Jesus nos traz assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Ele não pede, Adriana, para que você ame mais e nem menos. Porque tanto o amar mais quanto o amar menos é adoecimento psíquico. Quando você coloca uma pessoa acima do seu olhar para si, você endeusa essa pessoa, a chance é de você viver uma relação extremamente deturpada e distorcida. Quando você faz isso também para baixo, e você o tempo inteiro fica desqualificando essa pessoa, ou sente a necessidade de desqualificá-la, você também está dentro de um relacionamento extremamente adoecedor. Quando você pensa no como, e você trata a pessoa como você gostaria de ser tratado, você se relaciona de uma maneira equilibrada, ponderada, essa é a linha que sustenta uma relação emocionalmente saudável. Nesse caso, por exemplo, eu falei para ela, né, para essa senhora, e ela falou assim, olha, eu nunca pensei nisso. Eu falei, o que faz um relacionamento se sustentar é como você se sente dentro da relação. Como você faz o outro se sentir dentro da relação, na tua presença. Tem pessoas que entram num ambiente e tornam um ambiente pesado.
Eu trabalho, Adriana, há 15 anos com espaço corporativo também. Então, eu desenvolvo liderança, trabalho com líderes. E uma das coisas que a gente mais vê dentro do espaço corporativo é justamente essa necessidade de poder. Que coisa, né? Você traz padrões arraigados dentro da sua memória que vão se consolidar em atitudes agressivas, atitudes impositivas, né? Tem a dificuldade de falar o que precisa ser falado de uma maneira assertiva, né? Então, todas essas questões são questões que, assim, impactam o relacionamento. E, nesse caso com essa senhora, à medida que a gente foi conversando, ela foi, assim, se abrindo comigo, falando algumas questões pessoais. Eu trouxe os 2 mocinhos também para o debate. Um pessoal que estava do lado também participou. Então, quando uma pessoa aprende a proteger emoção e ela entende que o ambiente de fora não pode impactar o ambiente de dentro, que a proteção da emoção é isso. É você compreender que você é autora da própria história e não vítima das circunstâncias. Sim. Sim. Entende? As circunstâncias, elas não podem demandar o teu comportamento. Por quê? Se eu retorno no mesmo patamar que essa senhora e eu dou aquela resposta para ela, o que acontece? Eu estou equalizando a minha vibração na mesma vibração dela que eu não gostei. E ela nem vai aprender, né? Ela nem vai aprender. É isso. Exato, porque assim, o que é que me faz diferente dela? Se ela me fez algo e eu não gostei, se eu vou fazer com ela a mesma coisa, eu estou duplamente errada. Porque eu já percebi que eu não gostei. Então, se eu percebi que eu não gostei, por que eu vou fazer com ela? Entende? Então, a ponderação não é para o outro, é para nós. É para nossa paz, para nossa calma, porque não vai invadir minha paz. Eu não vou sair dali preocupada com o que ela me falou. Ao mesmo tempo, quando uma pessoa atinge esse patamar, ela consegue desenvolver uma habilidade para que o ambiente se torne cada vez mais tranquilo, mais emocionalmente equilibrado. Então, o Gandhi tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: quando um ser humano atinge a plenitude do amor, ele consegue neutralizar o ódio de bilhões. Eu vou para frente. Eu digo assim, que talvez se Gandhi tivesse a oportunidade de reelaborar essa frase hoje, ele poderia construir algo parecido assim, quando uma pessoa atinge a plenitude das competências e habilidades socioemocionais, ele consegue neutralizar o ódio de bilhões. Por quê? Sim. Não é só o amor. O amor, você ter amor por uma pessoa não significa que você vai ajudá-la a se repensar. Porque o Augusto fala assim, ninguém muda ninguém. Eu não consigo mudar a pessoa que você é, Adriana, mas eu consigo inspirar você a mergulhar dentro de si e rever certos posicionamentos seus para que você possa se tornar uma pessoa melhor, construindo um mundo melhor. Né? Então, quando a gente pensa nessas questões, então, por exemplo, a gente entra aí num viés bem amplo, né, de competências e habilidades socioemocionais. Então, o comportamento, muitas vezes, que é o que a gente mais avalia em termos de relacionamento, o comportamento, ele nada mais é que um desdobramento do pensamento. Por quê? A maneira como eu penso incide na maneira como eu me sinto. E a maneira como eu me sinto incide na maneira como eu me comporto. Então, se eu pretendo mudar meu comportamento, eu preciso primeiro aprender a fazer a gestão do meu pensamento. Mudar o que pensa. Meu Deus. Não, mudar o que pensa. Complicado isso. E assim, é um dos maiores presentes que a gente pode se dar. Sabe por quê? Porque quando você aprende a pensar dentro do nosso trabalho, a gente tem
um uso muito frequente de uma terminologia que eu gosto bastante, que é a metacognição. A metacognição é a arte de você pensar sobre o que você pensa. Não é você pensar em mensageiro. A arte de pensar sobre o que você pensa. Isso. Por exemplo, por que eu estou pensando isso? Por que o que me motivou a tomar uma atitude com essa senhorinha lá no banco? Por que eu desenvolvi a fala X ou a fala Y naquele momento de relacionamento ali dentro daquela situação? A partir do momento que eu começo a pensar sobre isso, e esse é um pensamento que precisa ser sempre trabalhado, porque é diferente do pensamento acelerado. O pensamento acelerado é o volume de pensamentos que você tem, né? Agora, pensar sobre o que você pensa é um mergulho dentro de si para que você possa aprender a extrair das relações uma forma de se lapidar. Vou citar um exemplo prático para você. Eu brinco, Adriana, que a palavra relacionamento vem de relar. Relação. E o que é relar? É atrito. Nós estamos atritando o tempo inteiro. Só que esse atrito ele precisa nos auxiliar a nos esculpir. Nossa, que forte Mas isso! tem pessoas Que que forte ao isso, invés de Denise! entrar, Muito tem forte pessoas isso. que ao invés de entrar com os Formão? instrumentos, as ferramentas, e isso ali, que vão de mansinho fazendo essa escultura no outro, não, eles entram com esmeril, né? E aí entra, dá aquele estouro, né? Porque estoura tudo em volta, estoura a si também, né? Então, as competências e habilidades socioemocionais, na medida em que a gente vai tomando consciência sobre elas, que é um primeiro ponto, que é esse GPS do eu. Saber para onde eu estou caminhando e quais enfrentamentos eu estou fazendo. Na medida em que eu vou fazendo essa sequência, que eu vou fazendo essa análise, e esses caminhos vão se abrindo, eu vou compreendendo esses caminhos, eu vou compreendendo como esses caminhos estão sendo processados dentro da minha história de vida, eles vão me auxiliando a chegar nos pontos, não de qualquer forma. Porque assim, você pode me falar assim, Denise, mas o GPS ele me ajuda a me desviar de certas coisas. Sim, então, o GPS tem essa finalidade, mas tem caminhos que você não vai ter como sair. Não, você tem caminhos que você vai precisar passar. Sim. E aí, nesses caminhos que você vai precisar passar, como você vai lidar com essas obras? Aí ele te dá um instrumento, ele te dá a ferramenta para você saber lidar com isso. Exatamente. Mas o processo, você precisa lidar com isso. Como você vai passar é uma decisão tua. Eu posso passar por ali estressado, eu posso passar por ali chateado, eu posso passar por ali deprimido. Vai depender da maneira como eu vou elaborar esse pensamento, essa emoção e esse comportamento. E até acho que a forma com que eu quero chegar lá na frente, né? Se eu passar por isso estressada, como que eu vou chegar no final dessa situação? Exato. Então, você pode falar, usando essa sua fala, eu posso dizer assim, eu posso chegar no objetivo, que é o que acontece. Hoje, Adriana, 80% dos casos de demissão em cargos de auto-executivos, né, para altos executivos, não advém de problema técnico. Isso é muito sério, muito sério. Nós não demitimos as pessoas por serem ineficientes ou serem incompetentes, do ponto de vista técnico, cognitivo. Nós demitimos por não saber usar as competências relacionais. Gente, que por não saber se sério relacionar. isso. Gente, vocês estão ouvindo isso?
Relacionamento, gestão de pessoas, como é forte isso, Denise. Então, a Exatamente. pessoa, ela tem conhecimento, ela tem competência, ela tem um monte de certificado na parede, só que não sabe se relacionar com os funcionários, com a Não. equipe. Exatamente. Não sabe se relacionar consigo e, portanto, não consegue se relacionar com o outro. Meu pai, pai de sangue. E aí é uma pessoa que não tem estrutura para conduzir projetos, para trabalhar com a potencialidade do outro. Eu faço mentoria, né? Então, às vezes eu pego alguns casos assim de pessoas que eu levo, às vezes, um mês para que a pessoa tenha consciência que, na verdade, o tempo inteiro ela estava competindo com os colaboradores da empresa. Ela como líder? Entende? Ela como líder. Ela já chegou no patamar, mas quando ela percebe que uma pessoa tem uma qualificação maior que a dela em alguns aspectos, ela começa a fazer uma competição velada, que ela mesma nem percebe. Nossa, Entende? E aí ela não percebe que esse funcionário, Adriana, ele invade a paz dele. Entende? Essa pessoa não percebe que o funcionário invade a paz dele. Entendeu? A insegurança, será? Inseguro? Exatamente. Porque quanto mais insegurança nós temos com relação às nossas qualificações, às nossas habilidades, tanto mais insegurança ocorre dentro das relações. Entende? Tanto que eu sempre comento que um dos grandes problemas da humanidade, assim, talvez, no meu entendimento, é o pior problema da humanidade. É a autoestima. A autoestima baixa, porque a autoestima todos nós temos. Às vezes, assim, a gente vê algum relatório de professor que passa para a gente assim, o aluno não tem autoestima. É errado uma fala dessa, porque todos nós temos autoestima. O que vai definir se ela é alta ou baixa. Né? Se por acaso ela está bem estruturada ou não. E o que define uma autoestima, anteriormente à autoestima, é a autoimagem. A maneira como eu me vejo determina a maneira como eu me sinto em relação ao que vejo. Então, o Augusto brinca, né? Ele fala assim que eu sou uma das pessoas que ele conhece que tem mais autoestima. E por que isso acontece? Porque eu tive a sorte, o privilégio de ter uma mãe e um pai que sempre deram guarida para a gente sobre a maneira como nós nos vemos. Um exemplo prático que eu sempre falo em reuniões com famílias, né, quando eu vou fazer algum tipo de reunião com família, ou dar alguma palestra nos colégios do país todo, né, e falando sobre a questão de relacionamento, eu uso alguns exemplos da minha vida pessoal, né? E um exemplo que eu gosto muito é que, assim, quando eu entrei na escola, eu fui alfabetizada com 3 anos de idade. Nossa! Eu tenho altas habilidades, né? E nesse processo, Adriana, eu acabei desenvolvendo dentro da sala de aula algumas inimizades gratuitas. Eu tinha 3 meninos da sala que me odiavam porque me chamavam de nomes assim, justamente porque, como eles não alcançavam aquele patamar de conhecimento, eles precisavam me diminuir. Sim. E eu sempre fui gordinha. Desde pequena eu sempre fui gordinha. E aí, esses meninos vinham atrás de mim assim. Eu tinha 6 para 7 anos de idade nessa época, quando eu entrei na escola. E eles vinham assim atrás de mim. Gorda, baleia, saco de areia, né? E a minha mãe, eu não queria contar para minha mãe, porque eu sentia vergonha de falar para minha mãe que alguém estava me falando esses nomes, né? Aí, um dia, cheguei chorando, minha mãe percebeu, né? Fazia já uns 10, 15 dias que eles estavam fazendo isso. Minha mãe me viu chorando, falou assim, Denise, o que aconteceu, né? Eu peguei e falei, olha, mãe, tá acontecendo assim e tal, eu contei para ela. Ela pegou e falou, senta aqui comigo.
Aí sentei, ela falou assim, você é gorda? Eu falei, sou. Aí ela falou assim, então eles estão errados de te chamar de gorda? Se você é? Aí eu falei, não. Ela falou, então por que você está achando ruim de te chamar de gorda? Qual o problema de te chamar? Adriana, sem saber, minha mãe me deu a chave da libertação. Sim. Você entende? Por quê? Porque assim, me chamar de gorda é constatação. Por que eu vou me sentir invadida dentro de uma questão como essa? E essa é a base do bullying. Né? O bullying só existe porque quem sofre o bullying se sente mal. Exatamente o que eu falo. Exatamente. Isso é fundamental. Exato, porque quem passa por essa situação, quem tem essa situação e está bem resolvido dentro de si, o que o outro fala é apenas uma fala. Eu posso utilizar o que o outro está falando para me validar e analisar meus comportamentos, mas não para determinar quem eu sou. Exatamente. Né? E aí, por exemplo, ela falou assim, você é rolha de poço? Eu falei, não. Você é saco de areia? Não. Você é baleia? Não. Então, por que você está achando ruim se você não é nada disso? O que ele está falando não é. Aí minha mãe deu outra sacada, que é uma coisa fantástica, que assim, eu falo que a minha mãe tem 3º ano do ensino fundamental. Eu falo que a sabedoria, Adriana, nada tem a ver com titulação acadêmica. Com certeza. Né? Infelizmente, os nossos conteúdos acadêmicos, eles não nos preparam para a sabedoria. Eles nos preparam para o técnico, né? Para sermos técnicos. E muitas vezes nos preparam mal, né? Porque eu vou fazer uma... Você sabe me falar uma oração coordenada sindética? Não, né? Eu também não. Eu escrevo que já não sei quantas páginas... Nem lembro mais o que é isso. Mas a gente teve que aprender isso. Sim. Não estou desqualificando o conteúdo, estou dizendo que assim, isso deveria ser um informativo para nós, mas não ser taxativo como uma condição para passar ou não de ano, Sim. como era na nossa época. Sim. Né? Então, há coisas muito mais valiosas para você aprender dentro da escola. Principalmente aprender a amar escrever, amar fazer matemática, amar ciência, amar olhar para a natureza, olhar para a vida, contemplar o belo. Né? Então, minha mãe me deu a segunda sacada, que é o quê? Ela falou assim para mim, Denise, amanhã, porque meu pai levava sempre o lanche para a gente, né, na escola. Ela falou assim, amanhã teu pai vai levar uma lancheira a mais, e você vai convidar esses meninos para comer com vocês na hora do intervalo. Né? Por quê? O que ela percebeu? Que como é que você acaba com o inimigo? Tornando o seu amigo. Não é? Amanhã eu vou lá naquela escola, eu vou acabar com esses meninos. Vou bater neles. Vou maltratar como eles estão maltratando você, para eles sentir na pele o que é que você está fazendo, o que você está sentindo. Mas, geralmente, hoje a gente está vivenciando uma situação, Adriana, onde o pai está indo na escola discutir com a escola coisas que deveria formar em casa. Não, e não dá estrutura nenhuma para esses jovens, para essas crianças terem exatamente isso que você teve, condições de lutarem por si só. Exatamente. E principalmente assim, ampliar o vocabulário emocional para você poder compreender quais tomadas de decisões você pode ter em diferentes circunstâncias. E aí, esse pai, essa mãe que vai lá, que agride a escola, que xinga, muitas vezes dá como exemplo para a criança essa formação, né, deficitária, distorcida de como resolver problema. Então, eu resolvo pela imposição e não pela exposição de fatos, né? E a criança vira vítima, né, Denise? Ela vira vítima. Exato. Aí ela falou assim para mim, amanhã você vai convidar esses meninos, você vai falar para eles que não tem problema eles te chamar disso, porque você não vai se importar, mas que você vai convidá-los para tomar
a partir de agora, começar a tomar o lanche junto com vocês. E aí eu convidei, né? No outro dia eu cheguei, eu nem dormi aquela noite, Adriana. Eu lembro perfeitamente disso, né? Que No loucura. outro dia eu cheguei, eles vieram, né? Gorda, baleia. Eu falei, olha, pode me chamar de gorda, de baleia. Não tem problema, porque eu sou gorda mesmo. Não tem problema falar isso. Mas eu não sou baleia, eu não sou saco de areia, rolha de poço. Então, vocês podem falar à vontade, porque também não sou. Agora, eu queria convidar vocês para participar com a gente na hora do lanche. A minha mãe vai mandar uma lancheira para vocês participarem com a gente do lanche. Vocês querem? A gente quer. Eles são meus amigos até hoje. Ai, desculpa, gente. A gente frequenta os mesmos lugares. Então, a gente vê o seguinte, que se você não tem esse jogo de cintura, essa forma de olhar a vida, né, muito provavelmente porque minha mãe conseguiu perceber que esses meninos também são pessoas que têm uma dificuldade muito grande. Por quê? Da maneira simples dela, ela percebeu uma coisa que é imprescindível como competência e habilidade socioemocional, que é você compreender que ninguém fere sem antes se sentir ferido. Exatamente. Somente o teu conhecimento estava, né? Os ferindo. A tua luz estava ferindo, estava ofuscando. Exatamente. Ou seja, eu quero ser como ela, eu desejo ser como ela, mas eu não consigo. Não consigo. E se eu não consigo ser como ela, o que eu vou fazer? Vou eu vou tentar rebaixá-la, certo. Porque tentando rebaixá-la eu faço o quê? Eu, de uma maneira ilusória, eu me sinto mais elevado. Você está vendo como é que é uma coisa assim extremamente simples se a gente não ensina isso para a criança, e aqui eu estou usando o termo criança, mas a gente pode pensar aí no adolescente, no adulto. Não, 80%, Denise, esse dado que você deu para a gente, 80% dos líderes não sabem lidar com pessoas. A gente está vendo que nós estamos com uma educação parental falida. Exatamente. E, infelizmente, essa responsabilidade tem sido jogada dentro da escola. Que não é. Né? Porque dizem que a escola está um fracasso. Mas, na verdade, pouco se fala que a instituição família que está fracassada. Exatamente. Né? E quando eu digo instituição família, não estou falando da questão de divórcio, não estou falando da questão de separação, não estou dizendo isso. Porque a gente tem muitos casos de divórcios que se consolidam de maneira extremamente emocionalmente saudável. Sim. Entende? Então, assim, essa circunstância, essa condição, é uma condição que você verifica como necessária para relacionamentos emocionalmente saudáveis. Então, quando você pensa, por exemplo, superar a ofensa, que é o que aconteceu comigo, é uma habilidade socioemocional imprescindível. Entender que ninguém fere sem antes se sentir ferido. Considerar que o outro é muito maior que o erro que cometeu. Olha que coisa mais linda. Não é lindo isso? Maravilhoso. Né? Desenvolver uma comunicação multifocal. O que é essa comunicação multifocal? Aprender a colocar filtros. Saber o que falar, quando falar e de que maneira falar. Esses filtros compõem o que a gente chama de assertividade. Né? Então, fazer perguntas antes de dar resposta, que foi o que aconteceu com a senhorinha lá no banco. É que é duro. Na hora que eu cheguei para ela e disse assim para ela, minha senhora, beleza, segura relacionamento? Fazer perguntas antes de dar respostas, para você realmente checar se aquela resposta que você, aquela circunstância de fato está sendo entendida dentro ou melhor, está sendo compreendida dentro das questões reais. Né? Então, compreender que ninguém pode dar o que não tem. Sim. Adriana, não adianta você esperar a paciência de uma pessoa que não foi trabalhada em paciência, esperar calma de uma pessoa que não foi trabalhada em calma. E que foi educada no estresse, na agressividade, né, na falta de paciência. Olha só uma Exatamente. frase
que eu sempre falo, é como cobrar Oi? amor. Como é que é, Brisa? Olha uma frase que eu gosto muito, eu sempre emprego ela, ainda mais nos meus, abre aspas, relacionamentos. Como cobrar amor de pessoas que nunca tiveram amor. Exatamente. Exato, exatamente. Sabe, aí assim, Denise, existe mega hiper possibilidade, sim, claro. Por exemplo, a gente tem aí na literatura, nas vivências diárias, nós temos vários casos de crianças que passaram por situações extremamente catastróficas dentro da existência, mas que são pessoas amorosas, são pessoas... essas pessoas conseguiram sair desse ciclo, né? Então, é necessário a gente compreender que, para você poder sair disso, você precisa ter alguma ferramenta psicológica do lado de fora para trabalhar as ferramentas psicológicas do lado de dentro, né? Então, às vezes é um tio, uma tia, um primo, uma prima, um professor. Eu tenho plena consciência que, como professora, eu fui professora em sala de aula durante quase 30 anos. E eu tenho plena consciência do impacto que eu tenho na vida dos meus ex-alunos. Porque eles também me impactaram nesse sentido. Então, quando você faz um elogio, quando você estimula, quando você aposta, que é uma das propensões mais lindas de Jesus. Jesus, o Dr. Augusto Cury tem 8 livros, Adriana, falando sobre a inteligência de Cristo, né? E nesses 8 livros nós vamos percebendo assim, como Jesus vai construindo essa ideia de apostar naqueles que menos aparentemente têm a nos oferecer. Sim, os 12 apóstolos dele, né? Exatamente. Os 12 apóstolos, você fala, mas como que ele convidou esse para ser apóstolo, né? Exatamente. Então, quando você pensa assim, por exemplo, compreender que o que é óbvio para você não pode ser, talvez não seja óbvio para o outro, né? O jovem tem muito aquela coisa de falar assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. É errada essa frase. Por quê? Porque se eu sou responsável pelo que eu falo e eu desejo que você me compreenda, eu preciso saber como falar. Eu preciso ter clareza de como falar isso. Entende? Então, essas habilidades, né, essas competências e habilidades socioemocionais são imprescindíveis para que a gente possa desenvolver esse GPS do eu, né? E, assim, são 3 as mais importantes que eu acho, tá? Além da gestão do pensamento, a gestão da emoção, a gestão do comportamento e o autoconhecimento, existem mais 3 competências que eu sou apaixonada. Uma é a proteção da emoção, que eu falei para você agora, né? A outra é o contemplar o belo, que é diferente de contemplar a beleza, que o contemplar o belo por si só daria aqui um podcast para a gente poder debater, sabe? É lindo, né? É você aprender a olhar o que se encontra por detrás das belezas. Por exemplo, quando você olha para a ruga da mão da sua mãe, sabe? Ou do rosto da sua mãe, e você percebe que são essas rugas que sustentaram teus sonhos. Entende? Que são essas rugas que deixaram muitas vezes os sonhos dela de lado para ir para uma batalha, para lavar roupa, para cozinhar, para estudar, para se envolver em vários projetos pessoais para que nada faltasse para você. Entende? Então, quando você olha no olho da sua mãe e você consegue se enxergar dentro desse olho, você consegue perceber que há uma beleza muito maior do que apenas o olho dela. Então, contemplar o belo é você expandir a noção de beleza num patamar muito mais alto e muito mais profundo. E quanto mais você faz isso, você expande a consciência de gratidão, que é diferente de agradecer. Muitas vezes a gente confunde o agradecimento com gratidão, e é diferente. Agradecer é você verbalizar. Obrigada, Adriana, por você ter me convidado para participar desse podcast. E esse é um agradecimento. O sentimento de gratidão, ele pode muitas vezes
não ser manifesto em palavras, Um mas ser sentimento. manifesto em postura corporal, em olhar, em sentimento. Muitas e muitas vezes eu sempre falo nas minhas palestras que eu já me deparei em situações onde o meu corpo estava em pé, mas a minha alma estava ajoelhada em reverência à grandiosidade da vida. Nossa, que lindo Isso isso! é Que você lindo contemplar o belo, né? Isso é você se colocar na condição de ser profundamente grata por você estar aqui agora aprendendo o que você está aprendendo. E a terceira, que eu também acho fantástica, é o pensar como espécie. Compreender que todos nós estamos interligados. Aquele senhor que está na rua, deitado no frio, com esse frio imenso que a gente está passando agora, é nossa responsabilidade. Porque nós estamos conectados com a vida dele, mesmo que não saibamos disso. Então, pensar como espécie é você compreender que nós só vamos ser uma espécie totalmente feliz quando entendermos, compreendermos, que são coisas diferentes, entendermos e compreendermos que a felicidade só pode ser profunda e real quando for compartilhada com todos, né? E, por fim, essas competências e habilidades socioemocionais que delineiam o nosso trabalho, elas precisam consolidar o embate com o que o Dr. Augusto Cury chama de armadilhas da mente. O que são as armadilhas da mente? Aí é o pulo do gato, né? Que eu falo assim, que é onde a gente vai fazer esse GPS do eu ficar mais ainda claro, que é quando você pensa na autoestima baixa, quando você pensa no orgulho, na prepotência, na arrogância, na necessidade neurótica de estar sempre certo, na dificuldade de reconhecer erros, na dificuldade de recomeçar quantas vezes forem necessários, no coitadismo, vitimismo, aquela pessoa que sempre vai encontrar uma desculpa para não fazer porque se acha a última bolachinha, né, do pacote, o conformismo, aquela pessoa que se conforma com tudo, né? Vou mexer para quê? Vai que piora, né? E Não vou sair da zona do conforto. Não vou sair. Isso, exatamente. Aquela pessoa que tem hipersensibilidade, que é aquela pessoa que dodói, e tudo que ela tudo que ela ouve, ela se sente invadida. Melindrada. Então, por exemplo, quando alguém fala alguma coisa, você logo toma as dores, ou uma pessoa vai lá, eu sempre brinco, faço uma brincadeira com isso, uma pessoa vai lá, faz uma publicação numa rede social, e você fala, eu sei, você vai lá e faz comentário embaixo. Eu sei que o que você publicou foi para mim, mas eu não me importo. Já está importando, né? Então, assim, a hipersensibilidade está muito relacionada com a baixa autoestima, né? Então, Que é o que a gente você estava falando para mim, Denise, é tudo relacionado ao autoconhecimento, né? Totalmente. Quanto mais eu aprendo a me autoconhecer, quanto mais eu aprendo a mergulhar dentro de mim, a ter coragem para enfrentar minhas mazelas, a ter coragem para enfrentar as minhas distorções, tanto mais eu aprendo a expandir esse olhar e a me melhorar como pessoa, sabe? E muitas vezes a gente fala assim, mas como que eu vou mudar o mundo? Eu sozinho não mudo o mundo, claro que muda. A gente só consegue mudar o mundo dentro de nós. É só dentro de nós que o mundo pode mudar. Quando eu tenho uma atitude como aconteceu no banco, eu impacto com o meu exemplo as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu crio um ambiente mais ameno, mais emocionalmente saudável. E as pessoas ali, elas tendem a ter esse exemplo como exemplo do que elas querem ou não para a vida delas. Geralmente, quando a gente está falando de comportamentos negativos, o negativo tem mais impacto sobre o ser humano do que o positivo. Gente, isso é surreal.
Por que você acha, Adriana? Isso não sei, gente. Você coloca uma tragédia, nossa, viraliza, o povo se mata. Você coloca uma coisa bonita, uma coisa que está dando certo, uma coisa que impacta positivamente, não vai para frente. Não entendo isso. O padre Fábio de Mello tem um vídeo que ele fala uma coisa que tem muita lógica, que ele fala assim que o amigo é aquele que suporta a tua felicidade. Não é aquele que bate a mão nas tuas costas quando você está com grande dificuldade. E por que ele diz isso? Olha como é que isso é grandioso. Porque um dos motivos que leva as pessoas a ter tanta busca pelas coisas catastróficas é justamente saber que o outro está pior que ela. Gente. Ai, gente. Aí é fim de mundo, amiga. Mas é verdade. Ai, não fala isso pra mim. Por que que assim, ó, a busca inconsciente por coisas negativas, ela tem, por exemplo, vou citar um exemplo para você. De maneira geral, nós estamos mais acostumados a agradecer ou reclamar? De maneira geral, reclamar. Reclamar. Nós estamos mais acostumados a elogiar ou criticar? Criticar. Eu elogio. Nós estamos mais acostumados a prestar atenção no que nós já temos ou prestar atenção no que nos falta? No que nos falta. Eu não. Se eu for falar para você 20 itens, Adriana, você vai me falar os 20 itens negativos. Eu não vou, não. Não, mas ela está falando do modo geral. De um modo geral. De um modo geral. De geral mesmo, não vou, não. Em termos gerais, se você pensar, se você for em qualquer país, a coisa é a mesma situação. Entende? Então, é algo intrínseco ao ser humano. Entende? Então, como que eu posso mudar o mundo? Mudando quem eu sou. Eu posso ter, que nem o Grisa está falando aí, buscar uma atitude diferente. Sim. Entende? Então, a prepotência, a arrogância, preconceito, necessidade de diminuir o outro, perdão, o hábito de reclamar. O Dr. Augusto Cury fala assim, que não são só drogas que viciam, hábitos também. Sim. Por exemplo, o hábito de reclamar, o hábito de criticar tudo e todos. Sabe aquela pessoa que o tempo inteiro tem a necessidade de ficar criticando todo mundo? Sim. Entende? Então, assim, são situações, Adriana, que você vai observando e você vai percebendo que consolidam relacionamentos extremamente esgarçados. Não, e aí que vem a saúde mental debilitada, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de saúde mental e saúde emocional, nós estamos falando da aquisição mesmo, você investir para poder ter esse kit de ferramentas para poder lidar com a vida, sabe? Esse kit, eu vou te dizer uma coisa, de tudo na minha vida, de tudo, Adriana, tudo que eu tenho aprendido. Olha, eu com 14 anos de idade, eu já tinha lido, assim, todos os grandes filósofos da humanidade. Já tinha lido pelo menos um livro de cada filósofo. E eu digo para você, assim, eu me sentia extremamente qualificada, sabe? Eu era a prepotência da prepotência da prepotência. As minhas notas, eu não aceitava 9,5. Naquela época era né? 10, eu não 10. aceitava 9. Era só 10, você entende? Para você ter uma noção, eu batalhava pelo 10 mais e eu ganhava 10 mais. Você entende? Para você ter uma noção. Exato. Cansei de ganhar 10 mais. E 10 mais por quê? Porque assim, o meu trabalho era tão bom, mas tão bom, que não tinha como não me dar uma nota mais do que 10. Você entende? Porque era muito bom. E eu me debruçava, o que eu fazia era buscar perfeição. Você entende? Então, isso fazia com que eu me tornasse uma pessoa extremamente arrogante, prepotente. Né? E se você for analisar hoje, por exemplo, dentro do meio acadêmico, você tem um monte de professores, um monte de profissionais da área da educação que deveriam ter como prioridade a humildade, mas são pessoas extremamente arrogantes, são pessoas extremamente prepotentes.
Porque foi só depois que eu comecei a trabalhar como professora, que a minha primeira sala de aula foi com deficiente auditivo, deficiências múltiplas, na verdade. Né? Eu tinha várias deficiências, né? Quanto tempo nós temos aí? Nós estamos esquecendo do tempo, Denise, que tema maravilhoso. Exato. São 4 horas. Ai, que triste. Estamos fechando. Então, já vou fechar aqui, então. Então, esse exercício aí desse trabalho de professora fez com que eu percebesse que a deficiente era eu. Olha, né? Que, na verdade quem tinha a maior deficiência era eu. Porque trabalhar com crianças com 2, 3, 4 anos de idade, com deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência física, que conseguia fazer coisas muito mais importantes do que as que eu fazia. Então, eu comecei a perceber o quanto eu era limitada. Né? Então, é nesse aspecto que a gente precisa aprender a se autoconhecer, a investir cada vez mais para nos tornarmos pessoas melhores, para fazermos um mundo melhor. Ai, que delícia, Denise. Promete que você vai voltar? Ai, por favor, me chama quantas vezes você quiser. Não, e presencial. O Brisa tá aqui, ó, presencial. Presencial, né? Por gentileza. Ô, Brisa, nós vamos formar uma parceria aí, ó. Ai, querida, que delícia, que delícia. Eu falo que a gente tem essa oportunidade, né, de trazer todo esse conteúdo. E eu me sinto tão, assim, agraciada, porque é tanto conhecimento que a gente tem, que a gente ouve, que a gente adquire, que você fala, meu Deus do céu, como eu estou engatinhando, gostoso, né? E como eu preciso evoluir, como eu preciso crescer, como eu preciso mudar. É demais, Denise. E sempre reforçando isso, nunca é para nós. Nunca é para o outro, é sempre para nós, né? Sempre para nós. Por quê? Porque somos nós que somos o maior beneficiado. Sim. O outro se desdobra, ele ganha com isso, né? Mas o maior beneficiado somos nós. É isso. Ai, querida, olha, sem palavras, foi maravilhoso, né? Nós nem vimos o tempo passar, nem vimos, estamos aqui no bate-papo. Não fiz nenhuma pergunta para você do que eu queria perguntar, nenhuma, tem um monte aqui. Mas eu tenho certeza que nós teremos outras, né, oportunidades. Estou à tua disposição. Querida, muito obrigada, né? Agradeço do fundo do meu coração. Se você quiser falar para os nossos ouvintes aqui, né? Esteja à vontade. Eu vou deixar, então, uma poesia do Dr. Augusto Cury para os espectadores que estão aí conosco, nos ouvindo, Adriana, que ele diz assim, ó, tudo que o dinheiro pode comprar é barato demais. O dinheiro compra o bilhete da festa, mas não compra a diversão. O dinheiro pode comprar presentes caríssimos, mas não compra o amor da pessoa que você ama. O dinheiro pode comprar passeios, pode comprar brinquedos, pode comprar amigos, como bonecos, né? Amigos imaginários, mas jamais vai conseguir comprar amigos de verdade e o amor dos nossos filhos. O dinheiro pode comprar uma casa maravilhosa, linda, perfeita, mas jamais vai conseguir comprar um lar. Tudo que o dinheiro pode comprar é barato demais. Cara, o verdadeiro tesouro, aquilo que a gente realmente pode trabalhar como o nosso mais valioso tesouro, é tudo aquilo que o dinheiro jamais vai conseguir pagar. Nossa, sensacional, sensacional. Fechou com chave de ouro o nosso programa. Então, meus queridos, o que eu posso falar para vocês? Muito obrigada por estarem conosco até agora. Obrigada, meu querido Brisa, que está aqui sempre com a gente. Um beijo no coração de todos, um beijo no seu coração, Denise, e até a próxima quarta. Amém, amém.